Damas e cavalheiros, quero contar para vocês como é que eu me tornei um conservador, mais para o lado liberal do que socialista. Foi quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu estava caminhando no centro de Porto Alegre, quando eu avistei lá no prédio onde se comercializava, seria o mercado público, uma placa escrito MDB. Então ali era o diretório do MDB. Então eu, curiosamente, eu que defendia na época a democracia, na qual todo mundo dizia que o governo militar era uma ditadura e que eles eram um golpe, então eu imaginava que o melhor lugar para que eu pudesse estar assim apoiando seria o movimento democrático brasileiro, que era o MDB da época. Pois existia um outro partido chamado Arena. Aí descobri que havia dois partidos apenas. A Arena, que era aquele que dava sustentação ao governo, e MDB, que era a oposição naquela época. Então eu subi até as escadas e cheguei até esse local. Era o comitê, então, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Porto Alegre, e talvez até o diretório regional lá do Rio Grande do Sul. Então eu estava ali esperando alguém para conversar comigo, e eu vi uma grande bandeira, uma bandeira enorme, pendurada no teto, que o teto era um teto alto, e a bandeira então ficava toda aberta assim, né? Toda, digamos assim, toda em exposição para as pessoas verem. E eu vi que era uma bandeira verde, se não me engano, tinha os letreiros, o letreiro parece que era vermelho, alguma coisa assim, e eu perguntei, que bandeira é essa? Porque estava escrito MR8. Aí a pessoa chegou, olhou para mim e disse, você não sabe? Ué, eu não sei, a primeira vez que eu vi essa bandeira aí, você não sabe o que é o movimento MR8? Não, é o seguinte, é que Cuba teve uma revolução em 1959 e era a revolução socialista que houve lá. Então é um grupo de jovens que aderiram a esse movimento MR8, em favor do socialismo. É verdade isso? Aí na minha mente ficou muito confuso, eu fiquei todo confuso, porque eu sabia que não havia democracia lá em Cuba. E que lá foi um golpe que foi dado, eles fizeram uma revolução, mataram muita gente, botaram pessoas no paredão, todo mundo que estava em desacordo com o regime que estava tendo lá, bastava ser um comerciante, bastava ser qualquer pessoa que pudesse discordar do governo, que tinha pena de morte para ele no paredão. Eles matavam, fuzilavam simplesmente as pessoas. E eu fiquei confuso, porque se eu estava entrando dentro de um lugar onde era o movimento democrático brasileiro, como pode ser um partido que luta pela democracia e ao mesmo tempo está apoiando um governo de ditadores aqui na América Central, no caso? Aí eu fiquei realmente confuso. Aí eu vi um cara lá, barbudo, assim, cheio de rolos debaixo do braço, e com balde, né, com cola, que ele ia colocar lá abaixo a ditadura militar, e eles comentaram lá sobre FMI, fora FMI, e coisas assim. Então ele foi lá na rua junto com o outro, lá para pinchar tudo que é muro e colocar esses cartazes. E ali eu saí dali pensativo. Que coisa incrível isso, como pode um partido democrático apoiar uma ditadura? Eu não entendi. Então aí eu comecei então a pesquisar a respeito. Eu queria saber o que era esse tal de capitalismo, que todo mundo falava mal na época. Queria saber o que era essa revolução que aconteceu no Brasil, qual é a causa da revolução dos militares, que eles diziam. Então aí fui me aprofundar. Aí descobri que em 1964 havia lá, naquela época, um presidente da República, era o João Goulart, que ele era vice do Jânio Quadros. O Jânio Quadros tinha renunciado e naquela época, segundo eu entendi, o presidente da República ganhava voto e o vice também. Então os dois podiam ser até de partidos diferentes, ou até de ideologia diferente, e podiam concorrer, né? E ganhava os dois. Então aí o Jean Goulart, ele tinha viés socialista, comunista, enquanto que o Jânio Quadros era um
tipo de centro, assim, e ele renunciou lá e ele deu suas razões, né? Então o sucessor, né, que ficou, começou a querer fazer a reforma de bases que eles diziam que ele queria fazer, né? O Jean Goulart. E aí começou a haver tumulto no Brasil. Os sindicatos atrelados ao comunismo, ao socialismo, começaram a fazer tumulto no Brasil, e o pessoal estava buscando uma revolução semelhante a Cuba no Brasil. Aí eu fiquei pensando assim, puxa, se eles fizessem revolução em Cuba, no Brasil, ia ser como foi em Cuba. Muita gente morrendo, muita gente perecendo, e era um problema. Naquele tempo ainda Cuba não estava passando uma miséria muito grande, porque ele recebia dinheiro lá da União Soviética para poder colocar mísseis virados para os Estados Unidos a partir de Cuba. Então eles tinham uma mesada, digamos, que sustentava o poder. Ele podia construir escolas, podia construir que chamavam de posto de saúde em todos os bairros, criaram médicos de família, e aquilo eles começaram a propagandar que era uma coisa boa e que o regime era maravilhoso, etc, etc, né? Mas era uma ditadura feita por guerrilheiros, né? Então o Jânio Quadros, o Jean Goulart, ele começou a querer fazer as tais reformas e fez alguns movimentos a respeito, até que houve uma balbúrdia muito grande no país. Aí aconteceu das mulheres católicas saírem nas ruas, fazerem passeatas enormes, muitas mulheres mesmo, pedindo para que os militares tomassem uma providência para que nós não passássemos a ser um comunismo no Brasil. Então a Igreja Católica, ela estava por trás desse movimento. Eram mulheres católicas. Até naquele tempo os evangélicos não tinham um número tão grande. A maior parte dos cristãos que existia naquela época era tudo católicos. Então foi um movimento muito impressionante, muito grande. O exército então, começou então, a pressionar o presidente. O presidente ficou assustado e ele fugiu do Brasil. Foi embora com medo de ser preso, ser morto, qualquer coisa nesse sentido. E então o Congresso resolveu dizer que está vago o cargo de presidente, porque o presidente que era antes, Jânio Quadros, tinha renunciado e esse tinha fugido, então ficou o cargo vago. Então nesse meio tempo o Congresso se reuniu tudo e eles fizeram então a eleição indireta, porque antigamente a eleição era direta, então ficou uma eleição indireta, quer dizer, o próprio Congresso ia escolher quem seria o presidente. O Congresso se reuniu e chamou como presidente, então, o Castelo Branco, que era um general militar, e ele assumiu, então, como presidente da República, e aí as coisas começaram a andar pela democracia. Foi prometido que ia ter esse governo militar por uns 2 anos, mas aí, nesse tempo, o Castelo Branco morreu num acidente de avião, e aí botaram outro militar no local e começou a haver em todo o Brasil alguns movimentos por parte dos socialistas e comunistas de fazerem sabotagem, terrorismo, botar bomba nos quartéis, começaram a sequestrar pessoas para poder pedir resgate, dinheiro para o resgate e para poder financiar. Começou a ter aquela guerrilha no Araguaia, e assim começou a ter digamos assim, uma reação de quem queria fazer um país comunista. Eles achavam que eles poderiam voltar a fazer um movimento a favor de uma revolução socialista no Brasil. E com isso, o Brasil começou a ter muitos problemas, até que os militares na época decidiram fazer os atos constitucionais. Sendo que o ato constitucional número 5 foi aquele ato que mandava prender pessoas, que mandava exilar outros, e que os socialistas que tinham no Brasil começaram a serem perseguidos, presos, principalmente aqueles que faziam atentados, que assaltavam bancos e coisas assim. E aí foi indo, né? Com o tempo, os militares conseguiram fazer o Brasil crescer, houve o tal milagre econômico, mas os socialistas continuavam, dentro do MDB, a fazer
essa pregação contra a ditadura, contra os militares, alegando que se o país fosse um país democrático, ele poderia ser melhor economicamente, melhor em tudo. Na verdade, o país não tinha assim uma ditadura radical, tinha um autoritarismo, porque ainda havia pessoas sendo eleitas, todos os deputados eram eleitos pelo povo, e o MDB começou a ter mais cadeiras dentro do Congresso, porque todo mundo achava legal se tivesse uma democracia e não um país autoritário prendendo as pessoas que são de oposição. A mídia da época deu apoio para os militares o tempo todo, principalmente a Rede Globo, com o Roberto Marinho, que deram toda a sustentação, tudo que foi necessário para que os militares pudessem continuar no poder. Até que chegou o Figueiredo. O Figueiredo, então, resolveu, vou fazer uma distensão política, vou trazer de volta todos os que foram exilados e vamos soltar todos que estavam na cadeia. E assim ele foi feito. E nesse meio tempo, as faculdades já estavam sendo tomadas por professores que pregavam o socialismo e atacavam bastantemente os militares. Então, conseguiram fazer uma distensão política, de modo que os militares colocaram civis para fazerem eleição, e então foi disputada dentro do Congresso, porque a eleição ainda era indireta, então Tancredo Neves ganhou essa eleição, e tendo Sarney como seu vice. E aí o Tancredo Neves, estranhamente, morreu, e o Sarney ficou como presidente durante todo o tempo do mandato dele. E então, de lá para cá, todos aqueles que eram exilados lá fora, todos aqueles que eram presos, começaram a fazer campanha e começaram a ganhar a eleição, tanto nos municípios como nos estados, e foram indo, foram crescendo, foram tendo mais senadores, o MDB ficou muito grande, muito forte, né, porque tinham o país na mão, né, através do Sarney, que ele era do MDB, e era afiliado a um outro partido, mas ele ficou fazendo parte do MDB para poder ser o candidato, né, a vice. Aí, com isso, o país começou vagarosamente sendo entregue aos civis. Depois houve um movimento muito grande no Brasil pelas eleições diretas, chamada direta já, e o Brasil, então, ele começou a ter eleições diretas, né? E aí começou a ter uma distensão política maior. Mas, não obstante, o Sarney já começou de cara lá a usar teses socialistas como congelamento de preço, porque o preço ele já estava, das coisas eram altas no tempo dos militares, havia uma inflação, e o Sarney usou já o sistema econômico. Depois veio, mais tarde, nós tivemos o Collor, que botou uma comunista para ser para cuidar da economia, né? Seria o Ministério da Fazenda, e ela fez aquele trabalho de confiscar todo o dinheiro que as pessoas tinham, deixando apenas uma merrequinha na conta de cada um, e muitas pessoas se prejudicaram com aquilo, começaram a ter até ódio do Collor, porque perderam muito dinheiro, perderam casa, tem alguns que venderam uma casa num dia para comprar outra no outro dia. Nesse meio tempo, então, o dinheiro ficou preso, né, no caixa do governo, e a pessoa ficou sem casa. Vendeu uma casa e ficou sem casa. Então isso aconteceu mesmo. E com o passar do tempo, então, começou a se fortalecer esse pessoal socialista, comunista, a ponto que hoje nós estamos vendo o que nós estamos vendo, né? Hoje o pessoal está entranhado em todos os setores públicos, eles estão dentro do judiciário, inclusive, e o judiciário hoje está usando os mesmos métodos do governo militar lá no AI-5. Anda prendendo pessoas, anda perseguindo pessoas de oposição, anda dando pauta que pode ser dito, pode não ser dito. A diferença daquela época para esta época é que hoje nós temos as redes sociais. Naquela época apenas tinha a mídia comum, né? Rádio, televisão, jornais. Hoje os jornais, televisão e rádio, eles têm uma boa participação ainda, mas as redes sociais eu acho que superou, né, esse tipo de mídia. Então a gente vê que
que o socialismo que entrou no Brasil não foi uma coisa boa. A democracia, ela funciona bem se você tiver um sistema econômico capitalista, de livre mercado. Se você começar a ter um sistema planificado, eles vão facilitar a corrupção. Vão começar a criar empresas chamadas cartoriais, aquelas que têm licença para explorar as coisas mais caras, as melhores fatias do mercado, e assim ficam atrelados ao governo. Muito parecido com o regime fascista, né? Que hoje não se usa muito. As pessoas praticam o fascismo, mas não dizem que é fascismo. Inclusive, atacam até os outros como fascismo. E uma das razões que os socialistas atacam os fascistas e nazistas é porque eles não querem admitir que esses partidos são socialistas também. Então eles têm que arrumar um bode expiatório. Então colocaram as barbaridades que principalmente o nazismo fez, como de direita, fosse de direita. E eles de esquerda, bonzinho, embora bonzinho nunca, porque o comunismo, que eles tanto defendem, matou mais de 100 milhões de pessoas das suas próprias nacionalidades, e enquanto que o Hitler, né, que é considerado de direita, mas era socialista, ele matou 6 milhões de judeus e mais o que morreu na guerra, né, porque ele começou a invadir os países e morreu muita gente na guerra. Então, mesmo que acuse o Hitler de ter matado tanta gente, o comunismo matou muito mais. Se vão fazer uma batalha de quem matou mais, quem ganhou foi o comunismo. O comunismo matou gente adoidado pelo mundo. Dentro da África, que continua matando gente hoje nas brigas que tem dentro da África, né? Quase todos os países africanos são socialistas, né? Por isso que lá não cresce, por isso que lá tem miséria. Bom, hoje Cuba, que era aquele país na qual todo mundo se baseava naquele tempo, perdeu a mesada que eles tinham da Rússia, e eles começaram a experimentar uma miséria, porque eles não tinham produção, eles não eram capitalistas, eles não produziam nada, e por causa disso o país começou a ter até apagões, eles não têm dinheiro para comprar diesel, tudo lá é atrasado, os carros são tudo da década de 50, que eles ficam consertando para continuar vivendo, e nem todo mundo tem carro lá. Então por isso que Cuba nunca foi um bom exemplo para o nosso país. É um mau exemplo, né? Depois a Venezuela foi lá e copiou Cuba e ficou uma miséria igual. E sempre esses comunistas, socialistas, eles pregam que vão redistribuir renda, que todo mundo vai comer melhor, todo mundo vai ter moradia, todo mundo vai ter educação, todo mundo vai ter o que precisa, né? Saúde, por exemplo. Né? E a gente vê sempre o contrário. Onde os socialistas entram, eles começam a destruir a nação. Então, eu sou hoje conservador porque eu vi no conservadorismo um sistema melhor que temos até hoje. Perfeito não vai ter nenhum, porque o homem é imperfeito, jamais vai fazer um regime perfeito. Mas o melhor que nós temos ainda é um capitalismo administrado por conservadores, porque os conservadores são mais religiosos, eles acreditam em Deus, eles fazem as leis baseadas nos mandamentos de Deus, e os conservadores, eles sempre mantêm aquilo que sempre deu certo. Eles não ficam querendo fazer revolução, destruir tudo para começar do zero, essas coisas assim. Ele aproveita o que é bom, o que está dando certo. E se tem que modificar alguma coisa, então se modifica depois de ter bastante experiência em ver como vai ficar. Então é estudado todas as modificações que precisa ter. E o conservador também, ele é muito ligado à parte moral, né? Então, a decência, a ética, né? Essas coisas, e a honra, principalmente a honra. Então, o conservadorismo, ele foi escolhido por mim porque eu estudei muito sobre o que é socialismo, estudei muito o que é capitalismo, e estudei muito o que é liberal e o que é conservadorismo. Então, isso aí tudo me fez sentir que o conservadorismo é o melhor regime. Todos os países do mundo que adotam um regime, nem importa se é rei, se é uma democracia, se é uma ditadura, mas se você usar economicamente essas regras do capitalismo conservador, vai ter sucesso. O povo vai sofrer menos
vai ter mais fartura, vai ter mais riquezas girando nas mãos do povo. Pense nisso. Até a próxima.